Almas queridas, o meu abraço, a minha gratidão por tudo, pela oportunidade, por sua companhia. Rogo, Jesus, abençoar a você e abençoar-nos a todos, considerando que todos necessitamos da misericordiosa assistência de Jesus, nosso Senhor e Mestre. Educação do Espírito, ética da transformação, parte primeira. No capítulo 17 do Evangelho, Sede perfeitos, encontramos este pensamento do codificador. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar ou dominar as suas más inclinações. Precisamos perceber que a reforma íntima não se dá em um ato apenas, ou em um desejo, ou somente mediante alguns poucos esforços. O esforço é grandioso até alcançarmos melhoras sensíveis. Precisamos perceber, a benefício nosso, que a reforma íntima é um trabalho processual. Da mesma maneira que um processo judicial demanda tempo, vários atos, a participação de vários profissionais, também a reforma do espírito necessitará de uma sequência, de um esforço perseverante e metódico, para que possamos começar a perceber os primeiros resultados animadores e assim dispormos-nos à continuidade dos esforços. Pode-se definir, conceituar reforma íntima de muitos modos. Hoje direi que reforma íntima é também a habilidade que precisamos desenvolver para lidar com as nossas características. As mudanças pedem jeito, pedem técnica, pedem modo. E se não temos essa técnica, este jeito, este modo ou esta habilidade para a mudança, nós vamos precisar desenvolver esta habilidade. Da mesma maneira como um atleta precisa desenvolver as suas capacidades ou as suas habilidades físicas. Tudo que diz respeito à nossa personalidade, tudo que diz respeito ao nosso espírito, ao nosso comportamento, são passíveis, todas essas coisas, de mudança. Assim, podemos mudar
o nosso caráter, o nosso temperamento, podemos modificar as nossas escalas de valores, enfrentar os nossos vícios, todos eles, os nossos hábitos e até mesmo os nossos desejos são passíveis de modificação. Podem ser renovados, podem ser modificados totalmente ou aprimorados. Mas neste trabalho processual, objetivando a nossa reforma íntima, nós vamos topar com muitos obstáculos. E precisamos honesta e humildemente reconhecer que o maior obstáculo está dentro de nós. E este obstáculo pode ser designado por muitos nomes. Agora, direi que o que dificulta, obstaculiza a nossa melhoria gradual é precisamente o interesse pessoal. Será que nós efetivamente queremos rever nossos valores, nossos costumes, hábitos, vícios? Será que estamos dispostos a negar a nós mesmos, deixar de ser o que temos sido nestes milênios todos, para no devir psicológico, espiritual, virmos a ser o que precisamos ser? Diz-nos a doutrina espírita que o interesse pessoal é o maior obstáculo a ser transposto. E por quê? Porque o conjunto de viciações do ego, repetido durante variadas existências corporais, cristalizaram-se em nossa mente, em nosso espírito, e agora não é simples, não é fácil enfrentarmos esta petrificação, esta cristalização, enfrentarmos valorosamente o que temos sido até aqui para a mudança. Leio aqui algo para nós. O hábito de atender incondicionalmente às imposições dos desejos e aspirações pessoais levou-nos à cruel escravização, da qual muito será exigido nos esforços reeducativos para nos libertarmos do império do eu. A verdade é que nós nos escravizamos aos nossos hábitos, vícios. Eles se tornaram uma segunda natureza, ou a nossa própria natureza, a nossa própria condição atual. Quando você puder, leia, estude e medite na questão 893 de O Livro dos Espíritos, que trago para nós agora. Allan Kardec perguntou: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos responsáveis pela codificação responderam: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem.
A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Vimos aqui que toda virtude tem seu mérito. Mesmo quando resistimos à influência do mal, que quer levar-nos à perturbação, ao desequilíbrio, ainda aí percebemos a presença da virtude, porque já estamos opondo uma resistência tal ao ponto de não nos permitirmos mais o resvaladouro para aquilo que não serve para a nossa paz, para a nossa alegria, para a vida do Espírito. Mas a mais meritória das virtudes, como diz o texto, é aquela que se assenta, que está baseada no interesse pessoal. Ou seja, falando no singular, terei que deixar de pensar em mim para pensar no outro. Terei que abrir mão das minhas conveniências. O que significa, amigos queridos, que a renovação espiritual que pretendemos exigirá de nós a negação de nós mesmos, a despersonificação. Eu terei que desinteressar-me das coisas que sempre me agradaram, para com isto eu me tornar uma outra pessoa. Precisarei ainda esvaziar-me de mim mesmo, eliminar de mim ou transformar em mim tudo aquilo que até aqui eu preservei com tanto carinho, com tanto zelo, mas eu vou precisar renunciar. Precisamos renunciar não somente a coisas materiais, a coisas de fora, mas renunciar também às coisas de dentro. Renunciar aos nossos pontos de vista, renunciar às nossas ilusões, às nossas fantasias, renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à prepotência, à arrogância, à soberba, à preguiça, ao comodismo, ao pessimismo. E nada disso se fará sem esforço. Esse o grande desafio a ser seguido por todos os que se comprometeram com seriedade nas nobres finalidades do Espiritismo com Jesus e Kardec, negar-se a si mesmo, esvaziar-se, eliminar as máscaras todas. O caminho é extenso, áspero, e o meio prático mais eficaz de conseguirmos esta caminhada, esta conquista, a da renovação íntima, passa pelo conhecimento de nós mesmos. Conhecimento de nós mesmos,
como já dito aqui tantas vezes e quantas outras serão ditas. Almas queridas, profunda gratidão, com votos de paz com Jesus.